Paz e força, pessoal. Estamos junto mais uma manhã. Essa manhã de sábado, dia do trabalhador. Que Deus olhe com misericórdia para nosso país e nos abençoe na nossa jornada, cada um de nós em nossas vocações e maneira de servir a Deus e revelar o seu reino onde estamos. Estamos fechando hoje nossa jornada do Fala Josué, nossa última reflexão no livro de Josué. Com certeza virão outras reflexões, especialmente semana que vem nós vamos ter uma jornada de reflexões de mãe para mãe. Convido você a nos acompanhar a cada manhã, ouvindo mães falando do seu coração e trazendo uma palavra para o coração das mães. Eu quero olhar com você um texto que provavelmente a gente não olha, a gente passa assim, você chega, se você está fazendo a leitura, então assim, é aquele versos finais assim, que provavelmente você dá aquela passada de olho e você já feliz que terminou de ler o livro e tudo mais, aquela última página. Então eu quero olhar com você o final do livro de Josué e tirar uma importante lição aqui. Uma importante lição. Capítulo de Josué 24, no versículo 29, nós temos a descrição da morte de Josué. E hoje, assim, lidar com a morte tem sido um desafio, um aprendizado para nós. Isso já está deixando marcas na nossa geração. E a minha oração é que Deus nos ensine a lidar melhor com isso, com a vida, aprender a morrer e especialmente aprender sobre a esperança eterna. E aqui nós também temos uma referência sobre os ossos de José. Isso aqui é um eixo importante nesses últimos livros, nesses livros aqui, porque esse foi um pedido dele, que ele não queria ficar enterrado no Egito. Então quando eles saem do Egito, o texto deixa bem claro que eles levaram consigo os ossos de José. E agora que então isso é finalizado, versículo 32, os ossos de José trazidos do Egito pelo povo de Israel foram enterrados em Siquém, no terreno que Jacó tinha comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém. Ele o comprou por 100 moedas de prata e pertence à herança da família de José. Agora observe comigo o último verso de Josué 24. Aconteceu também que morreu Eleazar, filho de Arão. Eles o sepultaram em Gibeá, que tinha sido entregue a seu filho Finéias nas montanhas de Efraim. A gente bate o olho nisso, o que está acontecendo aqui? É mais uma pessoa que morreu. Talvez é muito do que nós estamos vivendo hoje, assim, não é só mais uma pessoa que morreu. Que história é essa? Assim? Cada um carrega uma história, uma rede de relacionamentos, e o que há aqui nesse simples relato? Não é mais apenas só um relato de uma morte onde foi enterrado. O que nós temos aqui é um grande desafio, e é o princípio para mim hoje, que eu e você sejamos instrumentos de harmonia. Quero deixar hoje essa reflexão, quero fechar essa reflexão do Fala Josué pensando nisso. Eu e você sermos instrumentos de harmonia. Conta-se que perguntaram a um grande maestro qual era o instrumento mais difícil de uma orquestra. E ele respondeu: o instrumento mais difícil de ser tocado em uma orquestra é o segundo violino. Porque todo mundo quer ser o primeiro violino, quer ter o destaque, se dedica, mas é preciso muita maturidade, muita dedicação para você tocar o segundo violino como se você fosse o primeiro. Você ser o segundo violino, você não estar em destaque, mas dar o seu melhor e fazer o melhor para que outro brilhe. Eu e você somos chamados para ser instrumentos de harmonia. Por que eu estou falando isso?
por causa desta figura aqui do Eleazar. Quem é o Eleazar? E fique tranquilo, você não precisava dominar isso aqui, eu também precisei estudar para relembrar muito disso aqui, porque o que acontece com o Eleazar? O Eleazar, ele então aqui é o sacerdote responsável. Vamos lembrar que Deus lá atrás, lá com Moisés, nós teremos então essa instituição do sacerdócio, dessa família que será responsável. A responsabilidade do sacerdócio não tem a ver apenas com questões administrativas e funcionais do tabernáculo ali, de como funcionava, né, os sacrifícios e tudo mais. Assim, era muita gente trabalhando. Imagine você, o tabernáculo tinha um lugar central no acampamento. Eu já comentei aqui, lembrando que as 12 tribos eram organizadas a partir do tabernáculo ao centro, 3 em cada direção, 3 ao sul, 3 ao norte, 3 a leste, 3 a oeste. Então, imagina tudo isso que era não apenas o cuidar de montar e desmontar, mas esse dia a dia aqui, os sacrifícios e tudo mais. Mas o sacerdote, ele também tinha uma função o sumo sacerdote aqui tinha uma função muito importante junto ao líder. Nós temos isso hoje, essa ideia dos conselheiros. Infelizmente hoje nós temos sumos sacerdotes ocultos, né? De vez em quando isso vem à tona. Quem são os sumos sacerdotes aí, que são os conselheiros dos líderes, ou seja, quem está influenciando, quem ajuda a tomar decisões. Aqui nós temos isso claramente. O papel que foi o papel de Arão e é o papel de Eleazar. Se a gente voltar lá ainda em Moisés, por exemplo, quando Arão vai morrer, eles sobem ao monte, Moisés tira toda a roupa sacerdotal de Arão, põe no seu filho, ou seja, essa ordenação, por isso que é uma ordem, né? Assim, ele assume esse papel, e Eleazar, ele estará junto com Moisés em questões importantes, orientando, ajudando, e muitas delas estão refletidas em a própria questão da conquista da terra. Uma delas, por exemplo, a distribuição da terra. Quando a gente olha ali Josué 24, outros capítulos, aparece Eleazar e Josué juntos na distribuição da terra. Eleazar já tinha participado com Moisés da avaliação da terra e em situações que envolviam a terra prometida. Ele já tinha contato com isso, questões jurídicas, decisões, por exemplo, a questão das filhas lá, que o pai morreu sem deixar um filho homem para assumir então a descendência, e precisa resolver essa questão jurídica. Eles apresentam, Eleazar está junto para resolver isso, tanto que depois em Josué, quando a terra realmente é distribuída, eles cumprem isso. Eleazar está junto, sem contar o dia a dia. O Eleazar, ele tem um papel junto a Josué de conselheiro, de apoio aqui em momentos estratégicos, decisões difíceis, mas ele também toca o dia a dia. Ele não está lá apenas esperando, né, tocar o telefone vermelho e tudo mais para ajudar o Josué. Ele cumpre as suas funções do dia a dia. Ele preenche bem isso que é a relação entre o ordinário e o extraordinário. Ele cumpre a sua vida ordinária, suas responsabilidades, a sua vocação, a sua responsabilidade como líder do sistema, ali no caso o sistema religioso, do tabernáculo, sacrifício, tudo mais. E também ele cumpre essas funções em momentos especiais, essas funções extraordinárias, em momentos importantes, de estar junto com Josué, de orientá-lo, de ajudá-lo. E aqui não há um conflito, ele não quer tomar o lugar, ele não é alguém aqui que concorre com Josué, ele está ali para servir a Josué. E esse papel do sacerdócio é muito importante, como alguém que serve. Há muita discussão, e recentemente eu conversava com um jovem que veio conversar comigo. Hoje
um uso, né, de alguns conceitos bíblicos de modo distorcido. O sacerdócio do homem no lar, mas o sacerdote é alguém a serviço. O sacerdote, por isso que, embora a gente tenha alguma dificuldade com toda a cultura que a gente herdou, a cultura eclesiástica do catolicismo romano, mas algumas imagens são muito profundas, alguns ritos, por exemplo, na ordenação, em que o sacerdote ele se põe no chão ali, porque é isso, assim, é essa entrega plena. E como nós estamos conversando hoje aqui, eu e você somos chamados, assim como Eleazar, para sermos instrumentos de harmonia. Nós pegamos a liderança de Moisés e a liderança de Josué. Você tem um Eleazar caminhando ao lado e que foi um instrumento de harmonia. E ele em nenhum momento ele concorre ou ele aqui busca encontrar um lugar a mais do que era o lugar dele. Ele cumpre o seu ordinário, o seu extraordinário, e é usado por Deus ao lado de Josué, sendo um segundo violino. Quem de nós que lembra? Quem daqui exalta Eleazar? Quem de nós... Então imagine você que ele ordena a bênção sobre o povo, ele é conselheiro do grande líder aqui, ele está servindo, ele tem grandes responsabilidades sobre si, mas ele não aparece. O texto bíblico nos relembra ele aqui e de modo muito pouco. Nós temos poucas referências sobre ele. E nós não temos esse destaque sobre quem é Eleazar, essa figura, essa unção de Eleazar, né? Vamos buscar a unção de Eleazar. Inclusive, na história, nós vamos ter outros nomes na mesma função que vão ser ressaltados. Então, assim, porque ele é filho de Arão, e então a bênção araônica, ele vai impetrar a bênção e ele vai ordenar a bênção. Ele é instrumento de Deus para que Josué tenha certeza da vontade de Deus. Ele era, nesse sentido aqui, o que nós chamamos do oráculo divino, ou seja, de confirmar a vontade de Deus. Ele está ao lado para ajudar a entender, ouvir, discernir a voz de Deus. Por isso nós somos chamados para ser instrumentos de harmonia. Quando eu olho para Eleazar, eu me faço essa pergunta: será que quando eu chegar ao fim da minha jornada, e nós começamos, fala Josué, buscando dicas para a gente terminar a nossa jornada, mas quando terminarmos a nossa jornada, nós poderemos olhar para trás e dizer: olha, nós fomos instrumentos de harmonia, nós fechamos, nós tocamos o segundo violino, nós permitimos que Josué fosse o líder que ele precisava ser. Isso é um grande desafio para nós. Se nós formos lembrar, a grande questão da natureza humana tem a ver com o eu, tem a ver com a nossa necessidade de reconhecimento, a nossa necessidade de aparecer, de ser elogiado, de estar em primeiro lugar, de estar em destaque. É um desafio de maturidade para nós sermos segundo violino, nós sermos instrumentos de harmonia, para que sermos essa escada para outros, nós sermos esse sustento, esse suporte. Porque muitas vezes a gente não consegue alcançar tudo que nós poderíamos alcançar nos nossos relacionamentos, o casamento, os filhos, escola, igreja, porque nós ainda não nos resolvemos. Somente pessoas resolvidas conseguem ser instrumentos de harmonia, somente pessoas resolvidas conseguem ser segundo violino, somente pessoas resolvidas conseguem dar o melhor de si para que outros brilhem, para que outros tenham destaque. Ou seja, para que a minha esposa, meu marido, meu filho, meu chefe, alguém na minha equipe, seja trabalhar para que outro... Claro que existem as relações hoje, pensando, né, no Dia do Trabalhador, nós temos toda uma herança de reflexão sobre aqui o modo como o trabalho ele é explorado, né? O que eu vejo hoje, assim, nós vamos de um extremo a outro, e permita o parênteses aqui, na reflexão que nós fazemos sobre o trabalho. Há uma reflexão, há uma ingenuidade na questão do trabalho e do sistema como nós trabalhamos, esse romantismo de como nós entendemos o trabalho, o mercado, e especialmente toda essa revolução digital,
ela esconde os mesmos instrumentos de opressão e de domínio que existiram em todas as relações humanas e relações sistemas de trabalho, que é você explorar o trabalho do outro. Sim, e quando nós olhamos, por exemplo, para toda a cultura bíblica relacionada ao trabalho, nós temos um desafio, porque o trabalho na Bíblia é valorizado, o trabalho na Bíblia ele precisa ser equânime, você tem um cuidado aqui com isso, é, e todos os nossos sistemas, onde nós colocamos a mão, nós vamos deixar essas digitais, que é exploração, que é ficar em primeiro lugar. Então, e mesmo em nossos dias, hoje, assim, nós temos muita imagem da exploração do trabalho pesado, ou do trabalho, digamos assim, chão de fábrica, ou então trabalho rural, mas hoje mesmo muitos são escravos digitais. Hoje são trabalhadores escravos de algoritmos. Se nós tínhamos aí a necessidade de uma revolução do proletariado, tipo assim, hoje nós vivemos esse domínio e precisaria de uma revolução contra o algoritmo aí, então, que explora o trabalho, explora a dignidade dos trabalhadores e tudo mais. Porque nós temos um sistema de financeiro, um sistema de trabalho. Então, é muito difícil para nós, e quando nós pensamos nisso, o quanto que nós trabalhamos em função do outro, e pensar assim que isso é um trabalho conjunto, é um trabalho harmonioso, e você se satisfaz e você consegue ter alegria em ver a projeção, o sucesso do outro. E aqui, não ser abusado pelo outro, não ser usado pelo outro, não ser pisado pelo outro. É muito tênue essa linha aqui, né? Então é diferente de alguém que explora você, que abusa você. O que eu estou falando aqui são de relações mais justas, plenas. Então numa equipe de trabalho que seja é, é só lembrar, por exemplo, o futebol é muito próprio disso, né? Ou seja, a gente vai lembrar dos grandes jogadores, dos goleadores, né? Então, e só que não se faz, ninguém ganha um campeonato com um ou dois apenas, né? Então é isso de ser instrumento de harmonia, de conseguir trabalhar em função e eu gostaria de relembrar essas características da função sacerdotal de Eleazar, de viver o ordinário. Ele tem suas responsabilidades e ele vai cumprir muito bem o seu ordinário. Não adiantava Eleazar ser um ótimo oráculo, ajudar Josué a ouvir a voz de Deus quando necessário, se ele não desse conta do tabernáculo, que virasse uma bagunça ali, que tivesse um monte de problema no tabernáculo. Então, assim, para ser um instrumento de harmonia, eu também preciso dar conta do meu ordinário. Para ser um instrumento de harmonia, eu também preciso estar preparado para ser usado nos momentos do extraordinário, que tem a ver com ser conselheiro, que tem a ver com estar ao lado para que o outro possa cumprir a sua função, de poder estar ao lado para que meu marido, minha esposa, o meu filho, ou o chefe que eu trabalho, o meu funcionário, ele possa cumprir a sua função, possa alcançar os seus resultados, ou seja, trabalhar em função de. Deus nos chama para isso, Deus nos chama para, da mesma maneira que Eleazar, nós possamos servir e servir com constância. Outra coisa que me chama a atenção no Eleazar é isso. E a mesma efetividade, o mesmo trabalho que ele faz ao lado de Moisés, ele fez ao lado de Josué. E o texto termina dizendo sobre ele, seja sobre ele, um de respeito, dizer assim, olha, é importante lembrar que o Ele morreu. Por na história da Bíblia tem isso com também tem a ver com o período de juízes, é importante lembrar que o sacerdote morre, um sacerdote, mas o teu mínimo dá respeito, dizem, ó, ele fechou seu ciclo. O que se fala de erros dele, que foi drástico dele, ele foi segundo violão, ele instrumento
sintonia. Todas as vezes esquece no texto que ele com suas funções extraordinárias, viveu muito bem o seu ordinário e fecha o processo. Ele encerra o seu processo de ser instrumento de harmonia. Que Deus nos ajude, Deus nos ajude a endereçar onde Deus está nos colocando. Muitos de nós precisamos de um processo emocional, pessoal, para sermos dados e resolvidos, para ser instrumentos de harmonia. Temos o segundo violino, não é um peso sobre nós, talvez aqui entender momentos e há etapas da vida que Deus nos colocou em situações, Deus nos colocou em lugares para sermos instrumentos de harmonia, que colocou em determinadas situações. A gente olha, hoje você está vivendo isso, hoje eu preciso ser esse instrumento de harmonia, viver o ordinário, usado por aquilo que seja ordinário, poder estar visto que o outro seja melhor de si mesmo. E aqui eu lembro disso, se há uma compreensão que a gente tem sobre amor, é isso, que o outro torna a melhor versão de si mesmo. Se nós servimos, nós nos doamos, nós nos entregamos, que o outro se torne a melhor versão de si. Que Deus nos ajude, que ele possa aprender com Eleazar, seguir o exemplo de Eleazar. Que Deus nos ajude no seu ordinário para cumprir, dar conta do ordinário. Que Deus nos ajude a finalizar nossa jornada, que o Pai nos dê, para que a gente possa ter e cumprir os nossos extraordinários no momento em que Deus nos colocar em situações, nós possamos servir de coração a quem Deus nos colocou, seja a família, sejam outras relações, para que a gente possa servir e servir de modo ser o segundo violino e tocar da melhor maneira que a gente saiba, seja no ordinário, no extraordinário, sejamos constantes e todo momento em que Deus nos permitir, o tempo que Ele nos der, a gente possa encerrar a nossa carreira, olhar para trás e dizer assim, eu posso não ter tido destaque, eu posso não ter tido grandes conquistas, eu posso... E mesmo que eu tenha sido uma pessoa de destaque, porque Eleazar, ele era, digamos que, o número 2 em Israel. Mesmo que ele não seja lembrado assim, mas ele era. E não exigiu isso para si, né? Não, e mesmo sendo o número 2, tendo sido essa pessoa aqui ao lado de Moisés, ele sendo filho de Arão, ao lado de Josué, a história dele se fecha e a gente tem só um verso sobre ele. Não importa quantos versos sejam escritos depois que a gente partir, ou então depois que um ciclo nosso se encerrar, depois que eu sair da empresa, ou depois que eu mudar, como nós já conversamos sobre os nossos ciclos, não importa quantos versos vão ser escritos sobre nós, mas nós temos essa segurança de que nós fomos, de acordo com a vontade de Deus, instrumentos de harmonia. Vamos orar? Deus nos ajuda, Pai. Nos ajuda no nosso ordinário. O Senhor sabe o que hoje está sobre nossa responsabilidade. O Senhor sabe como nós temos lidado com o ordinário da nossa vida. O Senhor sabe, ó Deus, por onde nós já passamos. Eleazar, assim como Josué, viveu tanto o deserto como a terra prometida. O Senhor sabe por onde nós já passamos. Deus, ajuda-nos a confiar que nos momentos certos o Senhor vai cumprir Tua palavra, o Senhor vai, Deus, manifestar o Teu poder.
Eleazar ao lado de José. Nós precisamos de Eleazares ao nosso lado. O Senhor sabe disso, Senhor. Nos ajuda. Põe Eleazares ao nosso lado para nos ajudar a discernir Tua voz, permanecermos fiéis, a não errarmos o caminho. E do mesmo modo também nos torna Eleazar na vida de outras pessoas. Nos mostra, ó Deus, nos ajuda a sermos esses instrumentos de harmonia, a sermos esses instrumentos de sucesso, prosperidade, de apoio para que os outros se tornem quem eles precisam ser. Nos torne pais, ó Deus, que são Eleazares na vida de seus filhos. Nos torna cônjuges assim, Pai. Nos torna trabalhadores assim. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a sermos instrumentos de harmonia. Ajuda-nos, ó Pai, independente dos versos que sejam escritos sobre a nossa vida. Obrigado. Se tem algo que é escrito sobre a nossa vida, é que nós fomos perdoados naquela cruz por Ti. E nós somos quem somos hoje por causa da Tua graça e do Teu amor. Pai, muito obrigado. Nós Te adoramos, Te agradecemos, ó Deus, por Tua obra em nossa vida, por tratar o nosso coração, o nosso eu. Que luta constante nós temos com o nosso eu, com as nossas necessidades, com as nossas demandas de reconhecimento. Deus, ajuda-nos, ó Pai, a sermos esses segundos violinos para a Tua glória, Senhor. Pai, e assim como oramos a cada manhã ao longo dessa jornada, mais uma vez nos aproximamos de Ti. Deus, nós precisamos que o Senhor se revele, nós precisamos que o Senhor, Pai, revele Teu poder, que o Senhor intervenha. Deus, ao longo da história de Israel, o Senhor interviu, manifestou o Teu poder, e nós precisamos nesses dias disso, Pai. Que o Senhor nos ajude nesses dias difíceis. Pai, que a casa do sofrimento seja, ó Deus, visitada por Teu carinho, Pai, pela Tua presença. Deus, que aqueles que estão vivendo dias de desânimo, Senhor, sejam restaurados no seu vigor, que aqueles, ó Deus, que estão confusos, perdidos, possam ser orientados por Ti, Pai, discernir a Tua voz. Pai, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a terminar a jornada. E, sobretudo, Pai, obrigado por ser um Deus da jornada. Obrigado, Senhor. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, Senhor. Ajuda-nos, pedimos assim, Pai, confiados na presença do Teu Espírito em nós, conselheiro. Obrigado, Senhor, por colocar o Teu Espírito em nós e dirigir a nossa vida. Nós oramos em nome daquele que morreu para que nós pudéssemos ser instrumentos de harmonia, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua jornada. Obrigado, né, por esses 25 encontros aqui. Nós vamos depois também organizar todo esse material para continuar disponível nas nossas redes, mas sobretudo obrigado por dividir essa jornada de sermos mais parecidos com Jesus e obedecermos a sua vontade. Que a cada dia realmente a palavra de Deus nos encontre e ele se aproxime desse Deus da palavra. Um dia abençoado para você, um sábado abençoado, um domingo abençoado. E semana que vem, então, é segunda-feira, pela manhã, nós faremos essa jornada semana especial aí de mãe para mãe. Tamo junto. Aquele abraço.